Ninguém melhor do que nós pra falar de você. Ninguém melhor do que nós pra te engrandecer. Ninguém melhor do que nós pra te exaltar. Unidos é você em primeiro lugar. Lalaia, Vila Alegrete, é você em primeiro lugar. Senta aí, hoje a mulata vai te sacudir. Tá delícia, Tá gostoso. Nossa, é muito bom. na boca. Bom, minha história no carnaval, ela começa antes do que eu tenho de lembrança, inclusive. Era um bebê. Meu pai fazia parte da bateria da Bico de Ouro, em Presidente Prudente. E minha mãe saía para trabalhar, minha mãe era enfermeira, e quando minha mãe estava em plantão, meu pai me levava escondido para os ensaios da Bico de Ouro. E na infância ainda, por volta dos 7, 8 anos, a minha mãe sempre me levava junto à minha irmã para assistir os desfiles das escolas de samba em Presidente Prudente, quando ainda aconteceu na Washington Luiz. E nós tínhamos uma torcida que era a Unidos do Jardim Paulista. Eu era morador do bairro, então nós íamos lá prestigiar a escola do nosso bairro, sempre na torcida para que ela ganhasse o carnaval. Teve um carnaval, se eu não estiver enganado, acho que 88, 89, que me marcou muito, que foi uma apresentação da Unidos da Ribeira, uma escola de Presidente Epitácio, que foi a Prudente se apresentar. E foi um carnaval maravilhoso, muito bonito o que eles levaram para a avenida e surpreendeu. Uma cidade menor do que Prudente, com um carnaval que é riquíssimo, até hoje é um carnaval grandioso. Depois eu tive um tio que participou desde criança da Independentes da Zona Leste e ele acabava me levando aos ensaios, eu acompanhando ele, isso aí já por volta dos 11, 12 anos de idade, eu acompanhava em alguns ensaios de escola de samba e sempre ia para a avenida vê-lo também nos desfiles. Então, eu tenho fotos fantasiado desde 1 ano de idade. Os meus pais já me levavam nos carnavais do clube, aqui em Martinópolis. Então, é uma longa história, né? Porque hoje eu tô com 56 anos e todos os anos eu acredito que eu tenha participado do carnaval. Ou aqui em Martinópolis, eu já participei no Rio de Janeiro, já desfilei 3 vezes em escolas de samba do Rio. Já desfilei em São Paulo também, na Escola de Samba de São Paulo. E também já participei de carnaval no Nordeste, já fui para o Nordeste, então eu conheço bastante de carnaval e eu gosto muito do carnaval. A família da minha mãe, desde quando minha mãe era pequena, tem um envolvimento no carnaval. Inclusive, o tempo que eu convivi com a família da minha mãe, eu cresci vendo isso. Aí vim embora para Martinópolis, não tinha muito interesse, até quando eu recebi o convite do Hélio Júnior. Vim, gostei e vi que realmente o carnaval estava no meu sangue. Eu comecei assistindo, né, na televisão, acompanhando pela internet, que foi uma coisa que eu fui pegando gosto cada vez que eu assistia, e tive a felicidade de ser convidado pelo Dadinho a vir participar em 2018 na Ala dos Boêmios. O carnaval, nós iniciamos, eu e 6 amigas, tinha 15 anos, porque aqui em Martinópolis tinha o recreativo. O carnaval aqui era maravilhoso, né? Então nós começamos com um bloquinho de carnaval. E daí muitos anos, todos os anos fazendo fantasia, competindo. Eu me casei, tive filhos, continuei. Aí depois teve um tempo que parei e retornei agora na escola. Eu comecei no carnaval aos 7 anos de idade. Isso em 1972. Eu sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Venho de uma família toda carnavalesca, começando pela minha avó, que levava as filhas nos carnavais, então já está no sangue. Comecei aos 7 anos de idade, fui indo. Comecei como passista de ala, né? Quando adolescente, essas coisas. Minha escola em Porto Alegre é Academia de Samba Praiana, que é verde rosa.
E casualmente sou mangueirense roxa, que também é verde rosa, certo? E adotei a Unidos de Vila Alegrete como a minha caçulinha no meu coração, certo? Fui 6 vezes campeã como melhor passista do Carnaval de Porto Alegre. E eu ouvia sempre aquela piadinha, ela dança bem, mas é baixinha. Até membros da escola, da própria escola, falavam isso pra mim. Pô, Neca, tu dança bem, mas te falta altura. E quando chegou o dia do desfile, eu simplesmente fechei meus olhos e disse, está nas suas mãos e vamos lá. É lógico que virei uns 70 na avenida, né? E foi onde eu busquei meu primeiro campeonato. Lógico, naquele ano a escola não foi campeã, a escola ficou em 6º lugar. Mas só quem levou o troféu para a escola foi eu, como a melhor passista da escola, e a porta-estandarte. Porque lá no sul tem porta-estandarte, gente. Como aqui tem a porta-bandeira, lá tem a porta-estandarte e a porta-bandeira. E na hora que falaram assim, melhor passista feminina, porque lá julga o masculino e o feminino, né? Não é o casal. E aí quando deu a melhor passista feminina, que falaram Neca da Praiana, vocês vão me desculpar. Eu só falei assim, ó, chupa, que tamanho é documento. O samba na minha vida começou muito jovem, né? Meu pai fazia as pedidas dele, né? O churrasco na represa, né? Eu era bem moleque ainda, aí eu comecei a aprender a tocar violão, que lá eles já tinham uma escola de samba, que era, na época o Tavinho tinha uma escola de samba em Prudente, e eles cantavam samba já, e eu fui pegando afinidade aí. Aí eu aprendi a tocar violão e o samba nunca saiu da minha vida, né? Sempre fazendo serenata, sempre fazendo showzinho, em barzinho, já fiz. Bom, eu sempre gostei, né? Quem tá na escola de samba, todo mundo em geral sempre gostou, né? Mas quando eu era solteira, meus pais não gostavam, nunca pude, nunca tive apoio, também onde eu morava nunca teve. Aí eu casei, fui para São Paulo, né? Aí lá meu marido é muito envolvido com projetos sociais, aí abraçou uma causa lá de uma escola de samba, de grupo baixo, né? E aí começou lá. Qual o nome da escola? Era Só Vou Se Você For, a escola. E comecei como passista lá. E teve um ano, inclusive, o 3º ano de passista lá, eu estava grávida, né, do meu filho do meio. E desfilei no carro alegórico, um barrigão de 6 meses, ou 8, nem lembro mais. 8 metros de altura do carro. E depois de lá, e também conheci a escola Mancha Verde, que meus parentes lá, todos, gostam muito de carnaval, meus primos que moram lá. E me convidaram para ir lá, para conhecer, e fui e desfilei um ano lá, 2010, se eu não me engano. Eu não estou muito bem lembrado, mas faz bastante tempo já, desde quando começou, que a escola de samba era lá no ginásio da Grevilha, começou lá, faz bastante tempo. Rapaz, eu não estou lembrando o ano não, mas foi interessante quando comecei. Fui no supermercado comprar umas coisas para minha esposa e quando eu estava chegando em casa, tinham tocando ali naqueles buracos ali que tava tocando uma escola de samba e ainda para minha mulher. Rapaz, eu sou louco para tocar aquele negócio grande, aquele tamborzão ali, né? Era o tal de surdo. A minha mulher falou assim, só você conversar com os caras que tá tocando. Aí um dia chegou essa chance para mim, que tava passando. Aí eu vi na reportagem que tava precisando dos alunos, né? Para entrar aqui na cultura do Martinópolis, fazer a aula. Aí foi nesse dia que eu consegui, que eu gostei, tô até hoje na escola de samba aí, com nossos colegas da Vila Alegrete. A minha história na escola começou exatamente quando começou a escola. A coordenadora do CRAS estava procurando um espaço para os primeiros ensaios da escola de samba. E foi sugerido o teatro. Ela veio falar comigo, Juliana Biral. Perguntou se poderia ser feito, como se tratava de uma escola de samba, de um projeto social, tinha que atender no horário de prefeitura, né? Então os 2 primeiros ensaios foram feitos aqui no teatro e eu lembro que foi 14 horas, tipo horário de prefeitura. Aí vi o primeiro ensaio, já tinha conversado com ela se eu poderia fazer parte, já que havia uma troca, né? Eu cederia o espaço, ajudaria com tudo que fosse necessário
Legal, o primeiro ensaio me assustou, porque assim, quando você toca num grupo musical, você vê que as pessoas têm experiência. E lá não. Surgiu um monte de mulher, somente mulheres. A primeira professora que teve, instrutora de bateria que teve, foi mulher. E ela também se assustou, porque chegou aqui só tinha mulheres e crianças. A instrutora era a Sandrinha, né? Que foi a primeira instrutora. Ela ainda assustou e falou: olha, gente, se vocês querem uma bateria de samba, de escola de samba, vai ter que mudar os horários, porque não existe uma escola de samba à tarde. Tem que atender o público. Se quer outras pessoas, homens, vai ter que mudar os horários. Conversou-se, aí os ensaios passou a ser no ginásio esporte da Grevilha, à noite. Aí nisso entrou-se mais homens, meninos. Só que é interessante, eram famílias, né? Eram mulheres com seus maridos e filhos. Há muito tempo atrás eu comecei na escola de samba, era até lá no CRAS ainda, eram os ensaios à noite com a professora Sandrinha. Na época a minha irmã fazia parte, por um tempo depois ficar doente e ter que afastar, fazer um bom afastamento da escola. Depois de um bom tempo encontrei o técnico da escola, né, o Sérgio, e falei para ele que eu ia voltar. Ele ficou em dúvidas se eu voltaria mesmo. Depois de um bom tempo, se eu não me engano, em 2013 eu voltei para a escola e de lá eu tô até hoje. Bom, a minha história com a Vila Alegrete começa em 2010, mais precisamente no dia 6 de agosto de 2010. Eu fiz parte de um concurso público que havia vaga para instrutor de bateria de escola de samba. Eu fui aprovado, acho que eu sou um dos casos raros aqui no Brasil, que é um cargo efetivo para trabalhar especificamente com a área do carnaval. A escola de samba era um projeto do CRAS, era apenas a bateria, que era um projeto de fortalecimento de vínculo familiar. A professora Sandra deixou um belo trabalho de base, que nós conseguimos construir a escola a partir daí. E aí, conversando com o pessoal da assistência social, do CRAS, da prefeitura, nós entendemos que haveria possibilidade de montar uma escola de fato. Então nós convidamos o grupo de idosas que fazia artesanato no CRAS para montar a ala das baianas. Tinha um professor de dança, o Ismael, no Espaço Cidadão, que montou a comissão de frente. O professor de balé, que era o Tião, criou a ala das crianças. E por aí foi. E nós conseguimos levar mais de 100 componentes no Carnaval de 2011, que foi a primeira vez que eu tive num carnaval de rua em Martinópolis e participando do carnaval como escola se apresentando. O tema daquele ano foi Água de Beber, o Petróleo do Futuro. Eu escrevi a letra do samba, nós ensaiamos, a prefeitura contratou uma cantora, a Eidir Noia, que se apresentou com a escola. A gente não tinha os instrumentos de cordas, nem violão e nem o cavaco. Mas nós colocamos voz e bateria e fomos para a avenida. Tivemos inúmeros problemas de som durante o desfile, porque tinha o delay, como não teve uma experiência anterior, não conseguimos ensaiar antes. Então foi com bastante dificuldade, mas a escola foi na raça e levou o carnaval para a avenida nesse primeiro ano. Os anos anteriores, a escola desfilou apenas com a bateria, em 2009 e 2010 com a professora Sandra. A partir de 2011 já com estrutura de escola completa com as outras alas e com um samba enredo. Em 2012 a escola já veio com mais força, com um número maior de componentes, com em torno de 140, 150 componentes, com participação de várias alas, inclusive do Espaço Cidadão, também do CRAS, outros projetos como o ProJovem, o grupo a Brinquedoteca também levou uma turma de crianças para participar da escola. E o tema foi 2012, o mundo não vai acabar, onde nós falávamos sobre a profecia maia, que tinha a previsão do fim do mundo naquele ano, no dia 12 de dezembro. E nós contestamos isso e deu certo, né, que estamos aqui. E aí em 2013 nós tivemos a grande prova de fogo da escola, que foi o ano que não haveria os shows, né? Não contrataram bandas, era uma virada de governo e a escola estava com o carnaval pronto. Então em agosto a gente já começava a preparar o carnaval
para fevereiro ele está pronto a ir para a rua ali. E o tema foi Respeitável Público, o maior espetáculo da terra na Vila Alegrete. Nós tivemos a participação dos artistas de Presidente Prudente, da Federação Prudentina de Teatros e Artes Integradas, vieram com grupos de circo, de teatro, perna de pau, palhaços. Foi um carnaval bem diferente. Tivemos uma expectativa grande aí por conta da chuva na primeira noite, a escola desfilou 2 noites. Outras cidades da região cancelaram os desfiles e nós ficamos firmes até o último minuto e fomos para a rua as 2 noites aí, que foi um carnaval que para mim foi um maior desafio da história da nossa escola até agora. 2014 nós fizemos o tema O Planeta Bola é Verde e Amarelo, que era sobre a Copa do Mundo, realizada aqui no Brasil. Aí nós tivemos já um músico contratado também, que era o Silvinho, tocando cavaco, cantando. E a escola fez um carnaval muito bonito também, participação dos blocos, representando a torcida brasileira, levando uma enorme bandeira do Brasil para a avenida. Foi um carnaval interessante também, esse de 2014. Já em 2015, o carnaval foi à tarde. Nós desfilamos um único dia, num domingo de carnaval, às 4 da tarde, lá na Represa. E era o carnaval que eu já tinha feito o samba para 2014 e por causa do tema da Copa, que todas as atividades da cidade nós tivemos que trocar. Então já era algo ali que estava engatilhado. Nós fizemos um Amor de Carnaval. Contamos as várias histórias de amor aí, Romeu e Julieta, a Bela e a Fera, o Malandro e a Nega Maluca do Morro, que foi a bateria. Nós dividimos as fantasias mulheres de Nega Maluca e os meninos de Malandro. E foi um carnaval muito interessante também. 2016, nós falamos sobre o Japão. Do Oriente ao Sertão, Vila Alegrete é um pedaço do Japão. Nós tivemos o pessoal do Kaikan, tivemos muitas pessoas que trouxeram as suas fantasias de São Paulo, com kimonos caríssimos, vindos do Japão. Então, um carnaval que também foi outro divisor de águas, que começou uma parceria com os amigos de Presidente Prudente, da Acadêmicos do Sereno. E nós tivemos aí um divisor de águas. A escola começou a cuidar da parte do luxo. Nós recebemos também o nosso diretor de cultura na época, o Juninho Siqueira. Tem um primo que é o Dadinho, que faz parte da escola, que desfilou pelo Águia de Ouro. E eles conseguiram algumas fantasias lá do Águia para aquele ano. O Águia tinha falado do Japão o ano anterior. E nós reciclamos algumas fantasias aqui na cidade, vindas de São Paulo, e montamos a nossa comissão de frente. Já foi um grande impacto na avenida aí, contar a história do Japão. Do Oriente ao Sertão, Vila Alegrete é um pedaço de Japão. 2017, nosso primeiro carro alegórico. Nós contamos a história do artista plástico aqui do bairro, Adão Francisco. E nós precisávamos de um carro alegórico para trazer o homenageado. E assim foi feito. A prefeitura se empenhou. Na época, o diretor de cultura, o André, conseguiu aí, junto ao prefeito, um recurso para a gente construir esse carro alegórico. E trouxemos o homenageado Adão Francisco dos Santos, um artista que é homenageado na França, já ganhou prêmio em Portugal. E contamos a história dele na avenida com o enredo Um Paraíso Feito à Mão, a arte de Adão Francisco. Também foi um carnaval muito especial esse. Foi o primeiro carnaval que nós resolvemos contar a história de um personagem, não de um tema mais abrangente assim. 2018 para mim é um carnaval que eu trago assim, guardado numa caixinha de veludo. É um carnaval para mim muito especial. Nós conseguimos trazer a ala musical muito próximo daquilo que eu acho do ideal. Tivemos um grande mestre aí na música, que é o Luiz Ramos, que fez o cavaco. Começaram outras pessoas a virem cantar, o Marcos, o Xandão, Armando Marcos também veio cantar com a gente, o Luiz fazendo cavaco, eu cantando junto com a bateria. Nós falamos sobre comida, os prazeres do paladar. Isso foi algo que me marcou muito e foi um carnaval, tecnicamente, para mim, quase impecável. Já tínhamos um segundo carro alegórico, foi aí que começou a Abimas, que é uma associação que nós criamos com membros da escola de samba, com pessoas da sociedade através da ala dos boêmios.
que é a Associação Boêmia Martinopolense de Alegoria e Samba. Foi um carnaval assim que a gente começou a pensar grande a partir de 2018, enquanto escola. 2019 nós falamos sobre as mulheres. A escola começou o primeiro ensaio aqui só com mulheres. Então essa homenagem precisava ser feita em algum momento e foi em 2019 que nós trouxemos o tema agora que são elas, Mulher Guerreira, Maravilha Brasileira. Tivemos 2 alegorias, uma infinidade de destaques no carro Abre Alas ali, que deu um peso, deu problema no carro. Foi coisa, a gente começou a ter problema de escola grande, pneu furado e o carro sendo arrastado pela avenida o desfile todo, com 7 destaques em cima, enfim. Aí começaram as coisas acontecerem, a escola crescendo em número de componentes, em alegorias e também em problemas. Que a gente começa a ter essas coisas de última hora, coisas do desfile, mas faz parte de toda a arte aí. E o último carnaval que nós levamos para a rua foi sobre a história da cidade. E pela primeira vez não foi um samba meu. Nós resolvemos resgatar um samba que a Academia do Samba Sereno lá de Prudente fez, em homenagem ao centenário da cidade. Nós fizemos a adaptação desse samba para cá, em homenagem até ao amigo de Prudente, o Milton, o Sebastião, que faleceu no ano anterior, num sábado que seria o desfile das campeãs. E nós trouxemos o samba Martinópolis 80 anos, a história da nossa história, e foi o último desfile que nós fizemos. Nós temos aí para o futuro, já tinha preparado agora para 2021 o carnaval, falaríamos sobre as crianças, né, o direito de ser criança. Nós vamos guardar agora ele para 2022, com mais estrutura, com tempo para trabalhar. E também já está engatilhado o Carnaval de 2023, que nós vamos contar o Nordeste na Avenida. O sentimento pela escola de samba é de paixão. Eu nunca tinha trabalhado com Carnaval antes dessa experiência. Gostava de ver Carnaval, gosto de assistir desfile até hoje na TV. Gosto de ir à Avenida assistir outras escolas aqui na nossa região, sempre quando é possível. Tenho vontade de ir ao IMB. Eu gosto mais do Carnaval de São Paulo do que do Carnaval do Rio. Isso é uma coisa bem particular. Mas eu tenho esse sentimento de paixão pela Vila Alegrete, que só cresce ano a ano. É um trabalho que a gente quer ver frutificar. Nós fomos convidados em 2017, eu fui um dos convidados para participar da escola de samba daqui de Martinópolis. E desde então eu passo os carnavais aqui e participo da escola de samba daqui, da Unidos da Vila Alegrete. Inclusive na época a gente nem tinha fantasia, nós usamos uma fantasia que já existia na escola. E eu convidei alguns amigos e nós fizemos uma ala, que foi bastante interessante, que ela virou a ala dos boêmios. Aí eu já me envolvi mais na escola, comecei a participar dos eventos, ajudar nos eventos, né? Porque a escola não tem muitos recursos, então a gente teve que trabalhar para adquirir algum dinheiro para poder melhorar a escola. Aí no outro ano nós já fizemos uma fantasia exclusiva pra gente, né, pra ala. E aí então nós já participamos, acho que eu já participei de 4 anos consecutivos que eu tô na escola de samba e participo do Carnaval de Martinópolis novamente. Participei muitos anos do clube, fiz muitas fantasias no clube, né, a vida inteira. E agora eu tô na escola de samba, da Unidos da Vila Alegrete. Eu fui chamada pelo Sérgio, até fiquei apreensiva, não sabia como que era, mas aí ele deu a liberdade de eu chamar meus amigos. Então foi muito bom, porque eu montei uma aula, eu fui destaque, mas os meus amigos aceitaram o convite e eles desfilaram junto, né? Então foi muito bom. Foi amor à primeira vista, eu posso falar realmente, porque eu vim como passista. E no ano a menina que ia ser destaque, ela não pôde comparecer. Foi quando o Sérgio me colocou como destaque da escola de samba e ali eu falei, meu Deus, realmente o bicho vai pegar. E foi amor assim, eu via que eu podia mais e mais e eu não queria parar. Até teve um ano que eu fui embora pra Curitiba, vim pra desfilar, vim pro desfile, pra escola de samba, que eu sentia que eu tinha que vir. Mandei fazer minha fantasia, tudo certinho e vir. Aí, até o ano passado, eu só fui coordenando a ala das meninas, não desfilei, mas a partir do próximo ano eu estarei na Avenida novamente.
A minha história no carnaval começou dos anos 80, 70 pra cá. Que Unida Vila Alegrete é muito antiga em Martinópolis, né? Muito antiga. Então eu participei, aí me convidaram, convidei minhas irmãs, participaram também. Aí casei, afastei, voltei. 2014 fui convidada novamente para participar do carnaval, da Unida Vila Alegrete. Que é uma nova escola. Isso, que é a nova escola. Primeiramente, quando eu procurei as pessoas que estavam dentro da escola, a primeira pessoa foi a Vanessa Alves, que hoje é atualmente a musa, né, da Batucada, e com a Jaque Meira, que é diretora, né, de todos os envolvimentos ali da escola. E aí chegou em 2016, eu recebi um convite para desfilar com a Águia de Ouro, né, na ala coreografada, né, que é a segunda a ala depois do carro do Abre Alas. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora para dar essa notícia para a escola, né, abandonar a escola aqui. E por coincidência, às vezes não dá os dias, né, do desfile aqui com os dias de lá. Eu peguei e pensei assim, eu não vou abandonar a escola que eu amo, né? Que aqui eu aprendi, criei, vivi, né? Convivi e deixei de mão, né? Perdi uma oportunidade, querendo ou não, mas também não abandonei a escola que eu gosto, o cargo que eu me direciono, né? Que o ano passado eu já entreguei o legado. E depois disso, do Águia, desse convite, as pessoas falaram assim, você perdeu uma oportunidade, mas portanto você foi leal, né, com as suas palavras. Você falou que não podia abandonar pelo fato do seu compromisso. Tem uma pessoa que eu sou grato por, né, continuar na escola, que é a Simone, que quando eu passei por um problema muito difícil na minha vida, né, foi com a minha mãe, quando ela teve AVC, e eu pensei de desistir tudo, né, tudo, na minha vida, tudo. E quando fez, acho que era em 2009, quando que ela teve esse AVC, a Simone falou, você vai sair, né? Vai abandonar o que você gosta. Eu falei, Simone, pra mim não tá fácil, né? Seguir desse jeito assim, sem sorriso, sem felicidade. E eu vi que essa foi uma inspiração muito grande, né? Eu corri atrás dos meus sonhos, fazer o que eu gosto. E minha mãe hoje é meu incentivo maior, né? De viver, de fazer das coisas que ela sempre falou que era para mim fazer, dar continuidade, independente do que a gente já passou, né? E aí, esse envolvimento da escola foi quando, por mais de tudo, né, voltando atrás, quando eu olhei para trás e pensei, nossa, eu comecei do zero, da estaca zero, né, quando veio da Sandra, né, que a gente não tinha essa coisa toda de alegoria, de baianas, e eu falei assim, pensando, né, lá atrás, nossa, eu já cheguei comandar a bateria quando a Sandra não estava nos ensaios, né? Pegava o apito lá na frente, lá eu subi em cima de um coqueiro ali que tinha ali em cima no CRAS, né? E as pessoas falavam assim, nossa, a Sandra não veio hoje, né? Quem que vai, né, coordenar a bateria? E aí eu fui lembrando disso tudo, né? E pelo que minha mãe passou, falei, não vou abandonar hoje o que eu quero, né? O que eu gosto. Porque eu lembrando lá atrás, eu sou esforçado, né? Sou de correr atrás, eu sou de batalhar, sou de buscar realizar minhas coisas, buscar meus sonhos, né? Fazer tudo do possível para acontecer, realizar. E eu sou grato pela Simone por, né, continuando o que eu estava dizendo, por não deixar eu desistir. Graças a Deus hoje eu estou aqui firme e forte, continuei, né? Tenho aí os 10 anos completos da escola, 14 com os anos que passou só com a bateria, né? Vamos dizer, do tempo que a gente não tinha firmado os anos da escola. E é isso aí, é só realização e gratidão. Olha, eu vim para o Unido de Vila Alegrete através da minha filha, né? A Carol Félix, que começou como passista, como rainha da bateria, tudo, né? Depois passou a ensaiar as passistas. Agora ela vai assumir um grande papel, né? Que é representar, ser a porta-bandeira, né? Que eu tenho um grande orgulho pelo convite do Hélio Júnior e da Adriana de ser a madrinha desse estandarte aqui maravilhoso, que é tudo, né? E ela falava, mãe, vamos, a senhora gosta? E eu falava assim, não, talvez eu vou. É que chegou um ano antes, eu lembro que estava tu, ela e o Hélio Júnior confeccionando umas cabeças ali no fundo.
E eu falei pra tia assim, olha, esse ano eu não vou, mas ano que vem eu venho. Pode contar comigo que ano que vem eu tô aqui. E comecei. Pra mim, voltar a desfilar na avenida é como eu reviver o meu passado, né? Então eu, aos 52 anos, eu retornei ao carnaval. Aqui, quando a gente chegou, meu filho começou a fazer projetos, né? E aí entrou na escola de samba, entrou o do meio primeiro, e aí depois o pequenininho quis vir. Aí eu tive que vir, né? Eu vinha, esperava ele fazer o ensaio, voltava e precisou de uma comissão de frente. E aí o Sérgio me chamou para ir. Eu achei que eu não ia dar conta, mas eu fui, dei conta. E fui comissão de frente aquele ano, e no segundo ano precisou da porta-bandeira e eu fui sem saber, nem sabia se eu gostava, e fui e fiquei. Na realidade, eu não tinha assim tanto vínculo, né? Não tinha vínculo com a escola, né? Com a Unidos. Aí vocês fizeram uma feijoada para angariar fundos para o próprio carnaval, né? E durante o evento, eu e o Marcos Carmanhães, nós pedimos para fazer uma palhinha, e aí começou, fizemos sambas, né? Fizemos bastante samba na época, inclusive samba enredo de outras escolas, né? Aí você mesmo, Sérgio, você me convidou para participar como puxador, né? Eu comecei na escola de samba com 3 anos, que a minha tia sempre me levava. Aí eu comecei a tocar no chocalho e logo depois eu fui pro tamborim. Aí por um tempo a minha tia teve que sair por causa que ela estava grávida. Então eu fiquei um tempo sem frequentar a escola. Aí logo depois eu voltei e continuei. Bom, eu comecei na escola de samba para poder incentivar a minha filha a tocar. Comecei tocando surdo desde quando ela tinha 3 anos, acho que 2009 mais ou menos. E eu comecei a aparecer nos ensaios para poder incentivar ela para ela tocar algum instrumento. Ela começou no chocalho e eu fiquei 2 anos tocando surdo com a escola de samba. Por ser uma criança de 3 anos, às vezes não queria tocar, às vezes não queria participar, né? Aí teve um dia bem na avenida, que era apresentação de carnaval à noite, ela cismou que não queria tocar. Aí precisamos pedir pro meu pai ir num bar para poder comprar um chiclete para ela poder tocar. Então era sempre assim, tinha que ter uma troca para ela poder tocar na escola de samba. Bem, a minha história começou quando eu fazia curso no CRAS, e aí eles falaram que queriam montar uma escola de samba. Aí eu fui assim, uma das primeiras, falei, eu quero participar, porque meu sonho foi sempre tocar algum instrumento, né? E eu achei interessante. E assim, isso, eu nem tinha filhos nem nada, eu era solteira, eu falei, eu quero participar para aprender a tocar. Eu sempre via, né? As musas, rainhas de bateria, todas lindas, sambando, uma sambando e tocando. E eu achava que eu seria capaz de fazer isso também, né? Por conta de gostar da dança e gostar do som. E foi onde surgiu a oportunidade de eu desfilar como passista. E aí, deu no que deu. Gostei do negócio. Foi muito bom. E só foi melhorando, porque eu fui me aprimorando, fui buscando tá fazendo sempre o melhor, porque a gente, tipo assim, quando a gente dá o melhor, tem sempre alguém que se espelha na gente. Então eu queria mostrar sempre o meu melhor, né? Para que aquelas pequenininhas que estavam vindo, que estão vindo, que virão, queiram fazer também sempre o melhor pela escola. Mostrar o que é bonito da escola, não vulgar, porque samba não é vulgar. Nesse samba da Unidos é tudo família. Então, tipo assim, é uma roupa bonita, é uma maquiagem bem feita, é o samba no pé que voga muito, só que tem muito mais por trás disso, né? Tem todo um ciclo familiar que ao redor, né? Tipo assim, é muito amor envolvido. Tipo assim, nos ensaios,
Tem gente que vai doente, tem gente que sai do trabalho e vai cansado, esgotado, mas vai. Então, tipo assim, chega no desfile, quem vê aquilo tudo deslumbrante não sabe como é por trás, né? Assim, como é difícil manter uma escola, né? Porque a gente não tem recursos. Então é tudo na raça, é tudo na garra. É feito porque a gente quer, porque a gente ama o que faz. Então assim, quem vê lá tudo lindo, não imagina o quanto difícil é. E é tudo feito com muito amor. Por isso que se torna tão bonito. Bem, minha história na escola começa eu passando perto do CRAS, há mais ou menos uns 11 anos atrás. Escutei um barulho, né, bem forte de um tambor, que me chamou muita atenção, e eu parei no portão e comecei a escutar e prestar atenção. Queria entrar e não conseguia, porque estava fechadinho. E eu coloquei na minha cabeça que eu queria saber o que estava acontecendo ali. No outro dia eu perguntei para minha irmã, que fazia parte do CRAS, fazia curso lá, e ela falou que eles estavam iniciando aulas de música, e aquela lá seria o começo de uma escola de samba, né? Que eles estavam montando uma bateria. Eu já mesmo no embalo já pedi para que ela desse meu nome, que na época a gente tinha que dar nome, né? E esperar chamar e tal. Daí, não demorou muito, a professora falou, convidou a minha irmã, e ela falou que eu poderia ir. Aí eu fui a primeira vez, foi eu, minha mãe e o meu irmão, que também já sabia tocar um pouco. E dali a gente não saiu mais.